Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Semanas atrás vimos uma série de vídeos falando sobre o livro de Mossab Hassan Youssef. O livro se chama O Filho do Hamas, onde, seja no livro, seja em entrevistas concedidas a diversos meios de comunicação por esse autor, ele, como um insider, ou seja, alguém que esteve dentro do Hamas, advertia sobre o objetivo dessa organização e outras organizações islâmicas de conquistar as estruturas políticas ocidentais com o objetivo de tomá-las e, com o poder em suas mãos, estabelecer, isto entre aspas, porque é literal, estabelecer um califado global liderado por um homem santo que governe e fale em nome de Alá. Fecha aspas. E conforme eu já informei anteriormente, essas palavras são literais e estão no seu livro. Essa estratégia já está em andamento e neste vídeo veremos um relatório encomendado pelo governo francês de Emmanuel Macron que analisa dados de 2024 e que mostram que isto já é, hoje, um problema que afeta a sociedade francesa. Se não a mais liberal, em termos de costumes da Europa, talvez uma das mais liberais. O choque cultural, além do perigo potencial de radicalizações e violência, representa um risco de eliminação da cultura ocidental que é judaico-cristã. A Europa como um todo, com raras exceções, se houverem, é considerada hoje uma sociedade pós-cristã, ou seja, a grosso modo elas não reconhecem hoje a Bíblia como uma autoridade final sobre a verdade, os valores cristãos como valores basilares da nossa sociedade. Na realidade, isto é uma opinião minha, na grande maioria é constituída hoje por ateus. Pois é neste meio que o islamismo está crescendo, principalmente em função da influência exercida por grandes ondas migratórias de muçulmanos para o Ocidente, em especial Europa. Esses imigrantes muçulmanos, ao chegar na França, não se inserem na cultura e valores do país, mantendo-se isolados em suas comunidades e obedecendo às suas leis religiosas. Segundo dados do site www.em.com.br, a taxa de natalidade média francesa em 2024 foi de 1,59 filhos por mulher, a menor desde 1910. Por outro lado, entre as imigrantes de origem muçulmana, vindas da Argélia, Marrocos e Tunísia, a taxa foi de 3,5 filhos por mulher, ou seja, o dobro da observada entre as europeias. Esses dados estão no site expresso.pt e pt.frwiki.wiki. O que acontece é que essas crianças em idade escolar, ao irem para as escolas francesas, com o choque cultural, os seus pais muçulmanos estão pressionando os governos, principalmente municipais, pela introdução das regras islâmicas nas organizações do Estado, em especial nas escolas. Isso está se tornando um grande problema a ponto do governo federal francês encomendar um relatório e a análise deste relatório será o tema dos próximos 2 vídeos desse canal, o de hoje e o da semana que vem. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Então, a notícia que eu quero comentar esta semana saiu nesse site acordem.pt, é um site português, e ele fala sobre cristianismo, fala sobre uma série de assuntos, né? Mas ele fala também de questões de cristianismo. Ela foi
publicada essa notícia no dia 11 de junho de 2025. Eu fiz a consulta a este site no dia 19 de novembro, por isso aparece aí a data 19 de novembro, foi o dia que eu fiz a consulta, mas a notícia vocês veem abaixo do título, que é de 11 de junho. E ele está comentando a respeito de um relatório que foi feito e foi divulgado este ano sobre questões de violência contra cristãos na Europa, com dados relativos a 2024. E a análise do relatório fala de perigo em França, influência da Irmandade Muçulmana, uma análise do relatório oficial de 2025. Daí tem uma foto, né, embaixo desse título, vê lá a Torre Eiffel ao fundo e os muçulmanos sentados se preparando para as orações, provavelmente seja isso, não sabemos essa foto da onde que é, do que é, mas enfim, um monte de muçulmanos ali, próximo à Torre Eiffel. E o corpo da matéria, então, diz, a reter, informação rápida, relatório de 2025. Um relatório do governo francês sugere que a Irmandade Muçulmana utilize uma estratégia de, aspas, entrismo para infiltrar instituições como escolas e governos locais, promovendo uma agenda islamista que pode desafiar a laicidade. Bom, primeiro, como o site é português, o português aqui é o português de Portugal, né? Então tem algumas construções de frase que podem parecer meio estranhas para nós, né? Mas todo mundo entende esse português. E então ele fala dessa estratégia de entrismo, ou seja, eles estão invadindo, né? Eles estão entrando, eles estão tomando conta, dominando, e vão influenciar essas instituições, escola e governos, promovendo uma agenda islâmica, né? Que pode desafiar a laicidade. O Estado lá também é laico, ou seja, ele não se mete, ele não declara, não, essa religião serve, é essa aqui que todo mundo serve, que tem que seguir, né? É a liberdade de culto, né? Mas com esta invasão, eles estão promovendo essa agenda islamista e, obviamente, eles não concordam que outras religiões existam. Portanto, isso pode desafiar a laicidade do governo, do Estado, né? Contexto histórico. Fundada no Egito em 1928, a Irmandade estabeleceu-se na França nos anos 1950, inicialmente entre estudantes muçulmanos, evoluindo para influentes como a UOIF, que é a atual chamada Musulmans de France. Quais são os perigos potenciais? A influência da Irmandade pode levar à erosão da laicidade, fragmentação social, radicalização de jovens e conflitos com valores democráticos. Você pega os países islâmicos, provavelmente, se não 100%, muito próximo disso, todos são ditaduras, né? Controvérsia. Críticos, incluindo líderes muçulmanos e acadêmicos, alertam que o relatório pode estigmatizar comunidades muçulmanas, enquanto defensores o veem como essencial para proteger a coesão nacional. Portanto, há uma controvérsia, porque tem gente que fala, não, esse relatório aí vai criar preconceito contra os muçulmanos. E outros falam, não, esse relatório é essencial para proteger a nossa coesão enquanto nação com os valores que nós temos aqui, que são cristãos, né? Ou seja, existem realmente esses dois pontos. A questão é como chegar a um equilíbrio nisso, né? O que é a Irmandade Muçulmana? A Irmandade Muçulmana, fundada em 1928 no Egito, é um movimento islamista que busca promover valores islâmicos e, em alguns contextos, estabelecer governos baseados na Sharia. Esse é o problema. Eles quererem, a partir de uma questão religiosa, transformar aquilo como um governo, né? Ou seja,
o Estado vai deixar de ser laico e a religião que vai ser dominante e a única permitida seria a religião islâmica, né? Esse é o risco. Na França, sua presença começou a ganhar forma nos anos 1950 através de estudantes muçulmanos de países árabes. Hoje, o relatório de 2025 sugere que a organização opera de forma sutil, mas estratégica para influenciar a sociedade francesa. A gente sabe que a França está dominada lá pelos muçulmanos. Tem muito muçulmano, gente que mudou para lá fugindo principalmente das guerras, dos problemas lá do Oriente Médio, né? Por que é preocupante? O relatório aponta que a Irmandade utiliza táticas de entrismo, influenciando-se em instituições para promover valores que podem conflituar com a laicidade, um pilar da identidade francesa. Essa abordagem, embora não violenta, pode criar divisões sociais e minar a igualdade e a unidade nacional. Imagina, os franceses que são o berço da Revolução, a Revolução Francesa, lá que eles falavam do liberdade, fraternidade, igualdade, tudo, eles inclusive criticavam a religião, né? E agora está sendo dominada estão tentando dominar essa sociedade com o Islã, né? Continua, equilíbrio entre segurança e inclusão. Embora o relatório seja visto por alguns como um alerta necessário, outros temem que ele alimente preconceitos contra os muçulmanos. Encontrar um equilíbrio entre proteger os valores republicanos e respeitar a liberdade religiosa é um desafio crucial, especialmente com as eleições municipais de 2026 no horizonte. É aquilo que eu já falei. A questão, pode ter muçulmano? Lógico que pode. A única coisa é que eles não podem querer impor a religião deles a todos, e vice-versa. O ponto de equilíbrio está na convivência harmônica entre pessoas que têm diferentes religiões, né? O Brasil, por exemplo, tem de tudo. A gente pode não concordar com uma linha doutrinária ou com uma religião específica, seja ela qual for, mas isso não impede de muitas vezes serem vizinhos, morarem em portas ao lado uma da outra, com religiões diferentes, mas cada um segue a sua religião. A questão é este perigo, e muito a gente está vendo, de violência contra cristãos, partindo dos muçulmanos mais xiitas, vamos dizer assim, que estão lá nesses locais, tentando impor a religião deles, os valores deles, a cultura deles, inclusive dentro de escolas e organizações governamentais, né? Continua, os perigos da influência da Irmandade Muçulmana na França, uma visão mais aprofundada. Então, a introdução. Imagine uma França onde os valores de igualdade, liberdade e secularismo, tão arduamente conquistados, começam a ser desafiados de forma sutil, quase imperceptível, por uma organização que opera nas sombras. Este é o cenário descrito no relatório Les Frères Musulmans et Islamisme Politique en France, né? Publicado pelo governo francês em maio de 2025. O documento, que gerou tanto alarme quanto controvérsia, acusa a Irmandade Muçulmana, um movimento islamista fundado no Egito em 1928, de empregar uma estratégia de entrismo para infiltrar instituições-chave como escolas, mesquitas e governos locais, com o objetivo de promover uma agenda que desafia a laicidade, o coração da identidade francesa. Mas como chegou a França a esse ponto? A presença da Irmandade no país não é nova. Suas raízes remontam aos anos de 1950, quando estudantes muçulmanos de países árabes começaram a organizar-se em Paris. Ao longo das décadas, o movimento evoluiu, estabelecendo redes que, segundo o relatório, agora representam uma ameaça à coesão nacional. Lembrem-se que vídeos atrás, quando eu comentei a respeito daquele livro do
Mohammed Hassan Youssef, se eu não me engano é o nome dele, o filho do Hamas, ele fala que o objetivo do Hamas e de outras organizações é exatamente estabelecer um califado governado, um califado de um líder religioso muçulmano que vai governar sobre as nações, né? Esse é o objetivo. E aqui eles estão falando, representa uma ameaça para a coesão nacional. Esse artigo mergulha no contexto histórico da Irmandade Muçulmana na França, analisa os perigos destacados pelo relatório e por várias fontes consultadas e reflete sobre as implicações para o futuro de uma nação que valoriza a unidade e a diversidade. Contexto histórico, as raízes da Irmandade Muçulmana na França. A Irmandade Muçulmana foi fundada em 1928 por Hassan al-Banna, no Egito, com o objetivo de promover uma sociedade baseada nos princípios islâmicos e resistir à influência ocidental. Então, não só resistindo, mas eles estão tentando mudar a cultura ocidental, né? Durante os últimos anos da presença colonial francesa na África do Norte, 1830 a 1962, a Irmandade ganhou força em países como a Argélia, onde líderes como o chefe Ahmad Shannon desempenharam papéis importantes. Isso é uma informação da Wikipedia que eles estão colocando ali a referência, né? Após a independência, a organização foi marginalizada em muitos países árabes, mas encontrou terreno fértil na Europa, especialmente em França. Na década de 1950, a Irmandade começou a estabelecer-se na França através da Associação dos Estudantes Islâmicos na França, que se tornou um ponto de encontro para estudantes muçulmanos de países como Sudão, Síria e Marrocos. Essa informação é da Hudson Institute. Figuras como Hassan al-Turabi, que mais tarde se tornou um líder influente no Sudão, participaram das atividades desta Associação de Estudantes Islâmicos, que é conhecida por AEIF, promovendo ideias islamistas em universidades parisienses. A técnica do entrismo, eles vão entrando e tomando conta. Embora inicialmente focada em atividades acadêmicas, a AEIF tornou-se um espaço para a militância islâmica, lançando as bases para a expansão da Irmandade na França. Com o crescimento da população muçulmana na França, especialmente após as ondas migratórias das décadas de 1960 e 70, a necessidade de instituições islâmicas aumentou. Em 1983 foi fundada a União das Organizações Islâmicas na França, a UOIF, que mais tarde se tornou a Musulmans de France. Essa organização, que gere cerca de 147 mesquitas e 18 escolas islâmicas, foi identificada pelo relatório de 2025 como a principal ramificação da Irmandade na França, embora a própria negue qualquer ligação direta. Mais uma informação da Wikipedia. A UOIF tem sido ativa na promoção da educação islâmica e na defesa dos direitos dos muçulmanos, mas críticos argumentam que as suas atividades fazem parte de uma estratégia mais ampla para promover uma agenda islamista. Ou seja, é domínio, né? Pelo que está sendo dito aqui. O relatório de 2025, um alerta urgente. O relatório Les Frères musulmans et islamisme politique en France, encomendado pelo governo francês e elaborado por 2 altos funcionários públicos, baseia-se em entrevistas, investigações de campo e análise de inteligência conduzidas ao longo de 2024. Apresentado ao presidente Emmanuel Macron em maio de 2025, o documento desencadeou uma reunião do Conselho de Defesa para discutir as suas implicações.
Isso chegou ao governo a ponto de uma reunião do presidente, né, com este Conselho de Defesa, imaginem, a coisa é séria. O relatório destaca 5 ameaças principais. A primeira, o entrismo. A Irmandade é acusada de infiltrar instituições públicas como escolas e governos locais para influenciar políticas e promover valores islamistas. Um funcionário do Eliseu descreveu o entrismo como diferentes do separatismo, explicando que envolve participar da infraestrutura republicana para mudá-la de dentro para fora, exigindo dissimulação. Isso é informação da BBC News. Imagina, é exatamente aquilo que o Hassan Youssef falou. Eles tomarem para mudar por dentro, né? E a gente vê a quantidade de conversões que estão acontecendo na França de pessoas à religião islâmica, né? Ponto 2. Islamismo municipal. O conceito de islamismo municipal refere-se à influência islamista em conselhos locais que podem levar à adoção de políticas que favoreçam práticas islâmicas em detrimento das leis seculares, criando comunidades paralelas. Ou seja, nesses conselhos municipais eles se infiltram para adoção de algumas políticas mais próximas às leis islâmicas. O que aconteceria? Cria-se uma comunidade paralela. Aqui a lei que vale, né, o que vai valer aqui é esta lei municipal que está influenciada por atividades pelo islamismo. Eles abandonam, uma tentativa de abandonar a lei constitucional do país, substituindo ela por uma outra lei que favoreça mais o Islã. Ponto 3. Manipulação das redes sociais. A Irmandade utiliza plataformas digitais para disseminar narrativas que retratam o Estado francês como islamofóbico, desafiando os valores republicanos e intensificando tensões sociais. Mais uma vez, isso é uma tática muito conhecida, né? Eles passam a acusar os outros daquilo que eles estão fazendo. Eles têm preconceito contra outras religiões, mas eles usam essa plataforma para dizer que aquele que está falando, olha, vocês estão querendo colocar a lei de você em cima de nós não somos do Islã. Eles chamam isto, que é a defesa da minha cultura, eles chamam a defesa da minha cultura de ser islamofóbico. Você é contra. Não, nós não somos contra, eu simplesmente não quero esta lei tua, porque essa lei é tua e serve para você, não para mim. É isso que eles estão dizendo. Eles invertem a situação. A gente conhece isso, né? Não só nessa questão religiosa, mas em outras. Principalmente aqui no Brasil, a gente está cansado de ver isso. Essa inversão. É alguma coisa que eles estão fazendo, eles viram a coisa como se fossem os outros que estão fazendo contra eles, quando na realidade são eles que estão patrocinando. Ponto 4. Influência na educação. Escolas islâmicas e associações juvenis são apontados como espaços onde a Irmandade promove interpretações conservadoras do Islã que entram em conflito com os valores seculares ensinados nas escolas públicas. Já na França e no mundo inteiro, de certa forma, essa questão da educação religiosa já é uma coisa que nos países ocidentais quase a gente não vê. O Brasil tinha antigamente educação religiosa na escola. Quando eu frequentei escola lá na década de 60, 70 do século passado aí, tinha religião, tinha aula de religião. E a professora era normal, não tinha nenhum problema. Isso hoje já não existe quase mais no Ocidente.
portanto, é um valor secular. Nós não vamos ensinar religião, cada família que siga a religião, isso é problema da família, né? Isso é um problema da família. Quem quer que o filho tenha uma educação religiosa, coloca numa escola de uma denominação, né? A gente tem escola batista aqui no Brasil, tem escola presbiteriana, tem um monte de católica, né? Se você quer que o seu filho seja educado dentro dessa doutrina, você escolhe uma escola que seja denominacional. A escola dos batistas, a escola do presbiteriano e assim por diante. Lá na França, que não tem essa questão, o Estado não se mete nisso, agora o Islã está querendo colocar as coisas do Islã, né? Eles querem promover interpretações conservadoras do Islã que entram em conflito exatamente com isso. Olha, nós não temos religião aqui, né? A escola não ensina religião, mas eles estão querendo já colocar aí a do Islã. E o ponto 5, risco de radicalização. Embora a estratégia da Irmandade não seja violenta, o relatório alerta que a promoção de ideologias islamistas pode criar um ambiente propício à radicalização, especialmente entre jovens marginalizados. E essa informação é do jornal Le Monde, francês, né? E essa questão da radicalização, o risco é porque a gente vê muitos islâmicos radicais, né? Principalmente esses grupos que são mais alinhados aí com as questões xiitas, né? do Irã, né? E coisas que a gente vê acontecer lá no Oriente Médio e pelo mundo afora, né? A reportagem ela é muito grande. A leitura deste relatório encomendado pelo governo francês, portanto eu decidi cortar o vídeo fazê-lo em duas partes. Esta primeira parte que vimos até agora é mais ou menos metade do material todo, e nós continuaremos até o final na próxima semana. Portanto, que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Des baguettes dressées comme des soldats.